Programa Palavra Espírita, apoio cultural, Pampeiro S.A. Drogaria São Francisco, sempre ao lado da comunidade. SEDIC, Sociedade Espírita Divulgadora Cultural. Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Escritório de Contabilidade Novo Tempo. Lume, execução de projetos de iluminação. Estamos iniciando mais um programa, Palavra Espírita, agradecendo os nossos apoiadores culturais, Pampeiro S.A., Drogaria São Francisco, SEDIC, Sociedade Espírita Divulgadora Cultural, Lar de Joaquina, Escritório de Contabilidade Novo Tempo, Beltrame Casa Completa, Lume, Execuções de Projetos Elétricos, e está entrando hoje nosso novo apoiador, restaurante Fest Bistrô, do nosso amigo Alexandre. Agradecemos com muita alegria os nossos apoiadores culturais que nos dão a oportunidade para que a gente possa fazer este programa espírita ao público aqui de Santa Maria. Nosso programa de hoje vai ser um pouquinho diferente, vai ser entre eu e o Jader, né? Estaremos respondendo a questionamento dos nossos telespectadores. E de imediato eu já passo a palavra ao Jader. Muito bem. Hoje, como o Moacir falou, a gente vai tentar responder a questionamentos feitos pelo e-mail que está aparecendo aí na sua telinha aí embaixo. E alguém nos escreveu perguntando qual a posição da doutrina espírita sobre o consumo de carne animal. Aquelas pessoas que são vegetarianas e que, por serem vegetarianas, não consomem carne animal. E hoje tem um novo conceito de ser vegano. Vegano vai mais além do que somente o consumo de carne animal. Ou seja, o vegano ele não consome nada, não ingere nada que seja derivado dos animais. Nem ovo, carne, leite, iogurte, nada disso. A doutrina espírita não nos fala nada a respeito disso, até porque a doutrina espírita surgiu em 1857, 18 de abril, com o lançamento do Livro dos Espíritos. Mas então nós vamos abordar esse assunto pela lógica, porque a doutrina espírita é extremamente lógica e racional. Então vamos começar essa análise lógica com o seguinte pensamento: se nós, eu, o Moacir, o senhor e a senhora que está nos assistindo, estamos vivendo neste mundo de provas e expiações, de dificuldades, de problemas, e neste mundo Deus colocou à nossa disposição para viver também junto conosco os animais. Sejam os animais que a gente não consome e sejam os animais destinados ao nosso consumo, é porque Deus desejava que os animais fossem destinados ao nosso consumo. Por exemplo, a carne tem proteína, que nós necessitamos de proteína. Então, não significa dizer que em eu não comendo carne animal ou derivados dos animais, que eu serei melhor perante a divindade. Absolutamente. Nós podemos comer carne, a doutrina espírita, volto a repetir, não nos esclarece sobre isso, de forma racional para o nosso, não para o nosso bel prazer, mas sim para a nossa sobrevivência, para o nosso bem-estar, para a nossa saúde, inclusive. Não tem absolutamente nada de errado, pelo menos a lógica nos diz isso, em consumir carne e derivados dos animais. Não significa dizer que eu serei melhor, que quando eu chegar lá do outro lado da vida,
que eu serei, você não comia carne, muito bem, ótimo, maravilha, absolutamente. Agora, se você, telespectador e telespectadora, que está nos assistindo e é vegano, pode continuar sendo, não tem problema absolutamente nenhum. Claro. Não é? Perfeitamente. Se você sente bem assim, continue assim, não tem problema absolutamente nenhum. Nada. A doutrina espírita não proíbe absolutamente nada. Cada um vive conforme deseja viver. Perfeitamente, dentro desta ideia, né? Dentro dessa ideia, dentro da lógica. Da lógica e da razão. Precisamos exercitar, inclusive, em termos de religião, precisamos exercitar a lógica. Deus nos deu, diferentemente dos animais, a capacidade de raciocinarmos logicamente. Então, vamos raciocinar logicamente, inclusive em religião. Perfeitamente, Jader. Jader, nós vamos enfocar este livro aqui do Isaías Claro, que já esteve em Santa Maria e estará aqui no mês espírita do Oscar Pitã. Estará aqui em agosto, então. Em agosto, fechando o mês espírita do Oscar Pitã. Então, neste livro aqui, Isaías Claro faz um trabalho, Floresça na Intimidade das Dores. Ele abre o livro dizendo, floresça onde Deus te plantar, né? Mesmo na intimidade das dores. Então, este livro realmente, ele é muito bom, e eu gostaria de enfocar este capítulo aqui, Jader, que fala sobre bem-aventurados os aflitos, né? Como você falou, nós estamos no mundo de provas e expiação ainda, né? Estamos passando por um mundo de regeneração. E foi no mundo, desculpa, que Deus nos plantou, entre aspas. Perfeitamente, no mundo de dor e de sofrimento ainda, né? Ainda. Exatamente. Então, bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós, por minha causa. Este texto está em Mateus, capítulo 5, versículo 4, 6, 10 e 11. Da Bíblia. Da Bíblia, do Evangelho de Jesus, né? Então, meus irmãos, como disse Jesus, afirmou, né, que neste mundo nós teríamos aflições, mas tende bom ânimo. Como disse Jesus, eu venci o mundo. E com certeza, Jader, também nós venceremos, né? Nós precisamos aprender a trabalhar os nossos sentimentos. Olha o que o Isaías Claro fala aqui. Quando o ser opta a sofrer sem Jesus e o Evangelho, Jader, experimenta inevitavelmente profundas e imensas aflições. Sente-se distanciado ou esquecido de Deus. Quantos irmãos a gente ouve falar isso, né, Jader? Exatamente. E, Moacir, e de vez em quando, sim, para não dizer muitas vezes, nós também esquecemos de Deus, né? Com certeza. Nós, inclusive espíritas, esquecemos de Deus. É verdade. Né? Diante da dor e do sofrimento, né, muitas vezes... Quantas vezes nos julgamos injustiçados pelas nossas dores, nossos sofrimentos, nossos problemas, e fizemos aquela tradicional pergunta que todo mundo imagina, você fez uma vez na vida, pelo menos. O que eu fiz para merecer isso? Perfeitamente. Vive exclusivamente para os valores imediatistas, Jader, que proporcionam fugaz e enganosa felicidade. Ou sejam, realmente materialistas, né? Só pensam na vida material. Sente-se desajustado no contexto socioprofissional em que se encontra. Despreza as oportunidades de crescimento e de realização. Desespera-se, o mais terrível, né? Quando nós perdemos a fé. Não encontra apoio na própria espiritualidade que menoscaba. Revolta-se por considerar-se perseguido e injustiçado. Acalenta estados psicológicos e espirituais perturbadores. Deixa-se avassalar por conflitos esmagadores. Magoa-se facilmente, Jader.
Esse aqui é um dos piores, né? Exatamente. É um dos mais comuns. Exatamente, né? A mágoa, né? O ressentimento, né? Quando nos fazem alguma coisa, né? E o que Jesus nos recomenda, né? O perdão das ofensas, né, Jade? Odeia e se sente odiado. Vê em todos inimigos a quem necessita destruir e vencer a qualquer custo. Não se interessa pelo bem das demais criaturas, sentindo-se vítima de ingratidões constantes. É a falta de fé realmente, né? Não percebe a imprescindibilidade da família, campo abençoado de realizações e serviço. Pensa exclusivamente em si, ou seja, egoísmo puro, né? Apega-se aos bens transitórios, tendo-os como os únicos bens reais. Acomoda-se sem cogitar do próprio aperfeiçoamento através do cumprimento dos deveres. Mantém-se surdo aos apelos da vida, que o conclama a todo momento e de múltiplas formas de realização nobre e operante. Considera a fé uma estultice, ou seja, realmente não tem fé, né? Deixa-se conduzir pela indiferença, não despertando para a religiosidade. Vê no trabalho material apenas ensejo para o atendimento de suas necessidades fisiológicas. Não ora, queixa-se com frequência, deixa-se conduzir pelos acontecimentos que considera incontroláveis e é ansioso crônico, estressado, angustiado, entediado, dominado por intenso vazio existencial. Então, Jader, isso aqui são alguns, né, dos efeitos, né, quando a criatura não tem fé, né? Aquele ser que não tem Jesus no coração, como dizia a minha mãezinha, que Deus a tenha, né? Ela dizia que as pessoas, está faltando Deus no coração das pessoas, né? Está faltando Jesus para que as pessoas possam realmente entender, né, que nós estamos aqui por um motivo, né? Deus nos deu essa oportunidade da reencarnação como uma forma de crescimento moral e espiritual, né? E nos colocou numa família a qual nós precisamos aprender a amar, né? Muitas vezes colocados desafetos juntos conosco, exatamente para isso, né? Porque de repente numa reencarnação passada eu prejudiquei esse ser, né? Ou esse ser me prejudicou, e somente o amor, né, paternal, maternal poderá fazer cessar esta dor, esse sofrimento, né? Esse desejo de vingança muitas vezes, né, Jader? Muitas vezes a família, temos pessoas com quem a gente não gostaria de conviver, mas nos perguntamos por que eu tenho que conviver com esse meu irmão, com esse meu pai, com essa minha mãe, com essa minha filha, se eu não me afino com ela. Mas podem crer, vocês que estão nos assistindo, que essas pessoas são as pessoas mais apropriadas para viver conosco nesta encarnação, com certeza absoluta. E a doutrina espírita nos fala que as pessoas que nos trazem problemas, é com essas, através delas, que nós mais aprendemos. Quando queremos aprender. Exatamente. A gente precisamos querer. Simplesmente não querer é muito fácil, mas querer, entender. Isso. E tu falaste, Moacir, muita palavra fé. Sim, exatamente. E Kardec disse com muita propriedade, né, que fé inabalável, não é simplesmente fé. Sim. A fé inabalável é aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Então, fé raciocinada. Muito bem. Não é a fé cega, aquela eu aceito porque está escrito, porque o pastor mandou, o padre mandou, o presidente do centro espírita mandou. Não tem nada de mandar. Eu terei fé se eu raciocinar e entender por que eu acredito naquilo. Perfeito. Sem eu entender, eu vou acreditar simplesmente por acreditar. Perfeitamente. Jader, o tempo voa. Estamos no final já do nosso primeiro bloco. Eu estou achando que eu não vou conseguir responder as questões. Mas tudo bem. Nós voltamos daqui 2 minutinhos. Programa Palavra Espírita. Apoio Cultural
Pampeiro S.A. Drogaria São Francisco, sempre ao lado da comunidade. SEDIC, Sociedade Espírita Divulgadora Cultural. Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Escritório de Contabilidade Novo Tempo. Lume, execução de projetos de iluminação. A nossa filha Esther nasceu no dia 6 de janeiro deste ano. Ela nasceu com uma síndrome rara, que só existem 51 casos em todo o mundo, e essa síndrome chama-se síndrome de Héttori. Em função dessa síndrome, ela nasceu com um fechamento precoce da sutura metópica, que é a testinha, né? Ela nasceu com esse fechamento aqui. Com isso, ela precisa fazer uma cirurgia em torno de 2 meses, né, agora, e essa cirurgia ela tem um custo bastante elevado. A Esther ficou 28 dias na UTI do hospital e após ela sair da UTI, ela vai precisar fazer, a gente analisou e ela vai ser preciso ela fazer essa cirurgia que está estimada em R$100 mil. A gente conta com a ajuda e a solidariedade de todos. Estamos reiniciando o nosso programa Palavra Espírita, agradecendo os nossos apoiadores culturais, Pampeiro S.A., Drogaria São Francisco, SEDIC, Sociedade Espírita Divulgadora Cultural, Lar de Joaquina, Escritório de Contabilidade Novo Tempo, Beltrame Casa Completa, Lume Execuções de Projetos Elétricos e o nosso novo parceiro, restaurante Fest Bistro. Estamos então hoje, eu e o Jader, respondendo a questionamentos feitos pelos nossos telespectadores, através do nosso e-mail. Passo a palavra para o Jader. Repetindo novamente, o nosso e-mail está aí na telinha. Quem quiser fazer alguma pergunta, por favor, utilize-se. Uma amiga, ela me falou que ela tem sonhado muito com o pai dela já desencarnado. Desencarnado há questão de 1 ano, por exemplo. E ela, no último sonho que ela teve, ela sonhou que o pai dela estava morrendo. Ele já desencarnou, como eu acabei de dizer, há 1 ano. Então quero dizer para essa amiga muito querida, necessitada de respostas, o que move o mundo, na verdade, não são as perguntas, são as respostas, que quando o corpo dorme, o espírito se desprende desta, entre aspas, prisão chamada corpo. E em se desprendendo, ele pode viajar por onde ele quiser. Viajar não no nosso sentido material aqui. Espiritualmente? Ir espiritualmente a lugares que ele não consegue ir enquanto encarnado, enquanto matéria. E também ele pode se encontrar com pessoas encarnadas que estejam também dormindo e que o espírito naquele momento está liberto, como pode também ir ao encontro de pessoas queridas já desencarnadas. Mas aí o questionamento dela é o seguinte: eu sonho que meu pai está morrendo. Então, minha amiga, quando o espírito retorna ao corpo, ele traz, devido ao cérebro, é o cérebro da matéria pensante, ele traz imagens que, ao se recordar através do cérebro, essas imagens são distorcidas. Nem sempre isso acontece, dessas imagens serem distorcidas, mas não é raro isso acontecer. Então,
Quando lá na espiritualidade, enquanto o desencarnado e o encarnado, enquanto o corpo dorme, se encontram, podem acontecer certas coisas que quando o espírito do encarnado retorna ao corpo, quando acorda, essas imagens podem se distorcer exatamente fruto dessa matéria chamada cérebro. Então, procura não levar isso muito a sério, como se o pai dela, por exemplo, estivesse sofrendo ou morrendo por uma segunda vez. Isso não existe, certo? A doutrina espírita não interpreta sonhos. O que ela faz é nos orientar e nos informar o que acontece enquanto o corpo dorme. Muito bem. Jader, nós estamos então conversando, né, sobre Bem-aventurados os aflitos, deste livro aqui do Isaías Claro, né? E primeiro então nós vimos o que acontece com aquelas pessoas que não têm Deus, não têm Jesus no coração, né? Que agem sozinhos, né? Que não têm fé. Agora nós vamos ver quando a criatura opta por sofrer buscando inspiração e forças em Jesus e no seu Evangelho. Muito diferente é a sua condição. Vejamos. Então esta pessoa vai ter sempre, tem sempre em mente que o Senhor é o caminho para a verdade e a vida, e tudo faz para palmilhar este caminho resolutamente, com a mente fixa no alvo a alcançar. Então, este tem fé, né, Jader? Ele vai agir, né, com fé, com a certeza de que vai vencer, né? Porque o sofrimento ele faz parte da nossa caminhada, da nossa evolução, né, do que nós temos para aprender aqui neste planeta, ainda de provas e expiações, né, que está passando para um planeta melhor, né, de regeneração. E fé, né, Moacir, é sinônimo de acreditar. Exato, né? Ter a certeza, né? Ter a certeza, e nada melhor do que eu ter a certeza que eu vou vencer. Com certeza, isso aí. Mantém ininterrupta conexão com o Pai, em quem aure forças e coragem para vencer-se e vencer o sofrimento, sem afligir-se desnecessariamente, né? Então, com calma, né? Com paciência, com resignação. Sem desprezar os valores do mundo, sabe que a vida verdadeira permanece para além das vibrações materiais e vive de tal modo a poder merecer a felicidade que o aguarda e a experimenta desde hoje. Então, com essa certeza do crescimento moral e espiritual, nós vamos palmilhar este planeta, né? Compreende que o Senhor o situa no lugar certo, procurando aprender as lições preciosas e libertadoras que as circunstâncias lhe ensejam. Tem clara percepção de que este é o melhor momento para agir no bem geral. Mantém viva a esperança enquanto estuda, trabalha e serve. Cultiva sempre a espiritualidade em quem se inspira continuamente, né? Então sempre recebendo, né, o apoio, o amparo, principalmente do seu anjo da guarda, né? Este espírito amigo que Deus colocou ao nosso lado para nos auxiliar nesta caminhada evolutiva, né, Jair? Exatamente. Tudo faz para superar o sofrimento, resignando-se de forma sábia ante o que não pode evitar, né? Então tem confiança em Deus. Aprende a proteger a mente, de modo a não sobrecarregá-la ou turbá-la com impurezas que sempre infelicitam. Esta pessoa então é calma, Jader, branda, pacífica e pacificadora. Isso, o mundo está cheio desse tipo de gente branda, pacífica. É verdade, né, Jader? Carecemos muito disso, né? Carecemos demais. Olha só, perdoa, dominada pela misericórdia e por reconhecer-se igualmente necessitada de perdão, né? Então entende as suas fraquezas, mas esforça-se, né, para melhorar-se. Ama simplesmente pela alegria de amar e neste estado doa-se sem esperar retribuição. Reconhece no adversário o professor de que necessita para a aquisição de determinadas lições e qualidades morais. Interessa-se pelo bem de todos, indistintamente e incondicionalmente. Compreende a bênção da família
e, reconhecida a ela, se dedica sem cansaço e sem desânimo. Faz de suas possibilidades oportunidade para melhorar, socorrer os irmãos em humanidade, convicta de que os únicos bens reais e imperecíveis são os da alma. Então, realmente, né, Jader, este ser sempre avança, né, compreendendo que a meta é a perfeição relativa, ainda muito distante do estágio em que se encontra. Né? Todos nós somos perfectíveis, né, Jader? Deus nos criou todos iguais, né? Simples e ignorantes. Exatamente. Né? Mas através da inteligência nós vamos galgar esse estágio evolutivo superior. Né? Só esclarecendo, ignorantes aqui não é no sentido pejorativo, e sim no sentido sem conhecimento. E para encerrar, empenha-se por fazer a sua parte e ama a vida, e investe todos os recursos para viver integralmente, lastreado na fé, no bom ânimo, na coragem, na paciência, na humildade, na oração, no trabalho produtivo, na religiosidade, sem experimentar o estresse crônico, a ansiedade patológica e a angústia existencial. E mais uma vez, repetindo, o Isaías Claro estará em agosto no Oscar Pitã, e com certeza absoluta nós vamos trazê-lo até o nosso programa, porque é uma pessoa extraordinária, com um conhecimento e uma capacidade de dialogar, muito grande, de esclarecer, né? Muito grande. Perfeitamente. Moacir, vamos falar sobre milagres. Certo. Outro dia, isso não foi um questionamento que veio no nosso e-mail, sim, mas um amigo meu disse que a doutrina espírita não acredita em milagre, não admite milagre, os milagres de Jesus, por exemplo. E realmente, a doutrina espírita não acredita em milagre por uma simples razão. Deus é infinitamente tudo aquilo que nós sabemos, sábio, bondoso, misericordioso, justiça, amor. Ele é infinito em tudo. Nós temos capacidade de entender o que é ser infinito em tudo? Não temos. Porque nós, seres humanos, só temos capacidade de entender aquilo que tem início, meio e fim. Ou seja, que é finito, como todos nós somos, com exceção do nosso espírito, que é imortal. Então, a doutrina espírita não acredita em milagre por uma simples razão, de que se houvesse... O que significa milagre? É fazer alguma coisa que está por fora da lei. Não. Milagre, existe o ato, que as pessoas muitas chamam de milagre, mas isto está previsto na lei de Deus. Só que como nós não conhecemos, como nós desconhecemos, como é que aconteceu aquele fato, nós desconhecemos essas leis, então nós chamamos de milagre. Jesus conhecia essas leis e Jesus se utilizava muito dessas leis que não eram do conhecimento do povo daquela época. Então, como o povo desconhecia essas leis, ele chamava de milagre. Só que nós estamos em pleno século XXI. E repito, milagre com certeza absoluta, se nós raciocinarmos pela lógica e pela racionalidade, não pode burlar as leis de Deus. Deus não derrogaria suas leis, né? Exatamente, sem dúvida nenhuma. Então, o milagre para a doutrina espírita são aquelas ações praticadas através de uma lei que ainda nós não conhecemos. E como não conhecemos, nós chamamos então de milagre. Muito bem. Jader, infelizmente o nosso tempo acabou, né? Mas com certeza outros programas faremos nesse sentido, né? De esclarecer os nossos telespectadores. Continue nos mandando, né? E eu gostaria de dizer também que tem 3 questões aqui que eu não respondi, que fica para uma próxima oportunidade. Perfeitamente. Então, nós agradecemos aos nossos apoiadores culturais, Pampeiro S.A., Drogaria São Francisco, SEDIC, Lar de Joaquina, Escritório de Contabilidade Novo Tempo, Beltrame Casa Completa, Lume Execuções de Projetos Elétricos e Restaurante Fest Bistrô. Então, agradecemos aos nossos telespectadores e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado.
Programa Palavra Espírita, apoio cultural, Pampeiro S.A. Drogaria São Francisco, sempre ao lado da comunidade. SEDIC, Sociedade Espírita Divulgadora Cultural. Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Escritório de Contabilidade Novo Tempo. Lume, execução de projetos de iluminação.